Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Felipe, sejam bem-vindos a mais um Infantaria Nerd. Bom, já estamos no final de abril, então eu acho que já é seguro falar sobre Batman vs Superman sem medo de spoilers, né? Já estamos às vésperas de Guerra Civil, então ninguém mais tem medo de falar sobre Batman vs Superman. Tá rolando uma polêmica a respeito do filme, né? Falando sobre que ele tem muitos problemas e falam que ele é um filme ruim. E assim, eu queria aqui não fazer uma crítica, nem uma resenha, mas fazer alguns comentários a respeito do filme sobre alguns pontos que a galera aponta ser os defeitos do filme, que eu acredito que não é. Então eu vou falar um pouco sobre eles aqui. Antes de tudo, a respeito do filme, eu gostei? Sim, eu gostei. O filme é bom? Não. Parece controverso, mas há uma explicação para isso. Vamos lá. Tell me, do you bleed? Primeiro, falando sobre a cena inicial, que mostra a origem do Batman. Aquela cena não foi feita para mostrar a origem do Batman. A origem dele todo mundo já conhece. Na verdade, aquela cena foi feita para reforçar um recurso do roteiro. Mas eu vou falar sobre isso mais tarde, certo? Guarda isso. That's how it starts. The fever, the rage. Bom, e quem é esse Batman do filme Batman vs Superman? Esse Batman, cara, é um cara que cansou de dar murro em ponta de faca. Cansou de lutar contra o crime e ser taxado de criminoso. Cansou de defender aqueles que ele ama e perder essas pessoas por causa de um senso de justiça que esperam dele. Então a proposta desse filme é mostrar o Batman no momento em que ele está numa recaída, né? Onde ele está desacreditado, e acabar tornando ele uma espécie de vilão para que possa gerar um conflito inicial entre ele e o Superman. E ele é colocado como vilão justamente para que no final ele possa ter, digamos assim, a sua redenção. E é o que acontece no final. Ele está cego pelo ódio? Tá. Ele deveria ter investigado melhor a vida do Superman antes de enfrentar? Deveria. Mas acontece que as informações a respeito do Superman chegam para eles todas de maneira errada. Ele vê o Superman como um alienígena qualquer, como um invasor, assim como o pessoal do Zod e tal. E ele viu aquela briga do Superman contra o Zod de dentro. E é difícil você ter uma visão de dentro de uma história e você conseguir agir de maneira imparcial, né? Você está envolvido naquela situação, então você se envolve com aquilo de maneira direta. E você não tem como ser imparcial. Até tem, mas é muito difícil. Então, ora, se tem gente que assistiu Homem de Aço, que viu o filme e até hoje ainda acha que o Superman foi a causa daquela destruição toda, imagina você que tá lá dentro, vendo aquilo de baixo, não entende nada do que está acontecendo e só vê a destruição. Você imagina logo que a culpa é dele. Então foi isso que o Batman pensou, que a culpa era do Superman. Aí você pensa, ora, mas o Batman não deveria ser o maior detetive do mundo? Aí eu te digo, não. Não. Eu sinto muito, mas assim, por mais que eu goste do Batman, assim, pra mim ele nunca foi o maior detetive do mundo. O maior detetive do mundo tem outro nome, e o nome é Sherlock Holmes. Ou seja, se você vai destruir o filme pelo argumento de dizer que o Batman nesse filme não é o maior detetive do mundo, e ele deveria ser, você descarta logo esse argumento. Porque se você for ver o Batman de todos os filmes, desde o de 89 até hoje, em nenhum dos filmes ele foi bem retratado. Digo bem, eles tentaram fazer isso no filme do Nolan, mas não conseguiram. Em nenhum dos filmes ele foi bem retratado como um detetive. Ninguém falou, o Batman é um detetive. Não, o Batman é um justiceiro. Então você dizer que ele é o maior detetive do mundo, isso não cola pra mim. E outra coisa, na primeira vez que ele se encontra com o Superman, a primeira coisa que o Superman fala é: o morcego está morto, enterre ele, considere isso misericórdia. Pra alguém que tá com ódio daquele cara, ele falar aquilo abre um precedente enorme para que o cara aumente o ódio que ele tem por ele. Ou seja, o Superman ali não se mostrou como um cara justo, se mostrou como um cara arrogante e aumentou o ódio do Batman por ele. God versus man. Day versus night. Em um determinado
determinado momento do filme aparecem outros meta-humanos, né? Que é o Flash, o Cyborg e o Aquaman. Aí eu vi uma galera questionando, mas e aí, o Batman não vai contra eles? Mas é claro que não, eles não fizeram nada. O único ser que o Batman viu fazendo alguma coisa foi o Superman. É tanto que a Mulher Maravilha, quando descobre o Flash, o Cyborg e o Aquaman, ela nunca nem tinha ouvido falar deles antes. Ou seja, eles são inofensivos, eles nunca nem se mostraram para as pessoas. Eles não são uma ameaça. O Superman se mostrou uma ameaça, por isso que o Batman está atrás dele. E não dos outros, nem da Mulher Maravilha, que está aí há milhares de anos e nunca chamou a atenção. Mr. Wayne, Clark Kent, Daily Planet. What's your position on the Bat Vigilante in Gotham? Sobre o fato da Mulher Maravilha ter ido lá na casa do Lex Luthor atrás de pegar aquela foto dela. Falaram assim, uma foto digital pode ter milhares de cópias, não adianta você arrancar uma que vai ter outras cópias por aí. Só que aí, imagina a situação hipotética. Você é um paparazzi que tirou uma foto exclusiva de uma pessoa famosa. Essa foto vale milhões. Você vai criar 1 milhão de cópias dessa imagem, correndo o risco dela se espalhar por aí, cair nas mãos de alguém que pode vender ela por um preço muito mais baixo que o seu, ou então ganhar o mesmo dinheiro que você. Ou pior, publicar essa foto de graça e fazer você perder aquela grana toda. Você faria isso? Você deixaria 1 milhão de cópias espalhadas por aí? Você não deixaria. E o que o Batman faz ali, ele não faz uma cópia dos arquivos, ele transfere os arquivos para aquele dispositivo dele. E o que a Mulher Maravilha faz ali é roubar. Ora, ela viu o cara fazendo tudo aquilo que ela ia fazer, por que ela vai fazer? Ela vai simplesmente pegar aquilo dali e usar. E foi o que ela fez. It's time you learn what it means to be a man. Stay down! If I wanted it, you'd be dead already. Uma outra coisa que a galera tem comentado muito é a respeito daquela história do Batman ter uma visão do futuro, né? Com aquele lugar lá, aquele deserto. Mas isso tem uma explicação nos quadrinhos. Aquele sonho do deserto foi causado justamente pela viagem do tempo que o Flash fez. Aquilo ali nos quadrinhos é chamado de explosão temporal, ou time boom, como eles chamam. Quando o Flash rompe a barreira do tempo, ele causa uma explosão temporal. E essa explosão temporal afeta todos aqueles que estão próximos a ele. Ou seja, por mais que ele não mude a história daqueles que estão próximos a ele diretamente, só o fato dele ter viajado no tempo, isso muda a história. Tanto que há uma história paralela que é criada, onde o Batman morre. Quem é o Batman no lugar dele é o pai, né? O Thomas Wayne, no lugar do Bruce Wayne. Mas o que acontece no filme é que ele volta para avisar o Bruce sobre um evento, alguma coisa que vai acontecer no futuro, que a gente vai ver nos próximos filmes. Aí você pensa, como é que eu vou saber disso se eu não leio quadrinhos? Você não tem como saber. Mas o filme não devia ter explicado isso? Não. Da mesma maneira que no Retorno do Rei, por exemplo, ele não explica por que o Frodo vai embora da Terra-média e fica parecendo que o Frodo é um egoísta, ele também não precisa explicar isso. Cabe a você, como espectador, ter essa curiosidade e ir atrás de saber disso. Essa é a graça da história. É você ficar motivado a buscar saber mais sobre aquilo. E não ficar simplesmente bitolado àquele resumão de décadas de quadrinhos em 2 horas e meia. The world needs to know what happened. And to know what he stands for. That kind of power is very dangerous. Outra questão polêmica foi sobre aquela história do chá de pêssego da vovó. Questionaram se era possível alguém entrar num prédio do governo e colocar aquele pote de urina lá em cima da bancada. É claro que é possível. Lex Luthor é um cara rico. Ele pode muito bem subornar uma meia dúzia de guardas e um daqueles guardas ir lá e colocar. Pronto, isso se explica muito fácil. E além disso, é a droga de um filme. As coisas têm que acontecer para que a trama se desenrole. Então alguns absurdos que você não espera que aconteça no mundo real tem que acontecer no filme. Mas você pode até pensar assim, mas o filme não mostra ele subornando o guarda. E nem precisa. Basta você saber que ele não está ali e que aquele pote está lá para você saber que ele é um cara rico, poderoso, faz o que quiser. Tanto que ele coloca uma bala de cereja na boca de um político. Quem faz isso? É um cara poderoso, um cara que não tem medo de nada, que faz o que quer. Por quê? Porque tem dinheiro. Ele acha que manda, acha que pode fazer qualquer coisa. O Zack Snyder esperou que você entendesse isso. E eu entendi. Por que você não entendeu? You know you can't win this. It's suicide. Outra coisa que questionaram foi a respeito do Superman na hora que ele chega perto do Batman, que eles estão prestes a lutar, em que ele, ao invés de falar logo que a mãe dele foi sequestrada pelo Lex e pedir ajuda do Batman, não, ele fica embromando e não pede logo ajuda e começa a briga. Mas aí é que tá. Se você for ver o filme de novo, você vai ver que ele ia falar. Só que na hora que ele ia falar, o Batman surpreendeu ele com aquela armadilha de som. Aí depois teve aquele problema lá com as armas guiadas. Ou seja, esses mal entendidos têm que acontecer no filme para que a trama se desenrole.
É a mesma coisa de você esperar que num filme de suspense ou num filme de terror, o adolescente não saia da cabana pra ir procurar o monstro. É claro que ele vai sair, a trama tem que desenrolar, tem que haver esses mal entendidos para que a trama se desenrole. Aí chega no final da luta, o Batman tá com o pé no peito do Super-Homem, tá pra matar ele, aí ele fala o nome da mãe dele, que é justamente aquele recurso que eu falei lá no início, que eu disse que ia falar depois, pronto, é agora. Ele usa o fato do nome da mãe do Bruce Wayne e do Clark Kent ser o mesmo nome como um recurso, pra quê? Pra chamar o Batman de volta à realidade. O Batman naquele momento, ele passa a ver o Super-Homem pela primeira vez como um ser humano, que tem mãe, que tem uma vida, e ele vê a si mesmo, o Batman vê a si mesmo como o assassino dos pais dele. Ou seja, ele percebeu que aquele ódio tomou conta dele de uma maneira que ele passou a fazer coisas que ele nunca imaginaria que ele faria. Então naquele momento ele teve a sua redenção, ele teve a sua humanidade de volta. E é por isso que ele desiste de matar o Super-Homem, não porque as mães deles têm o mesmo nome. O fato dela ter o mesmo nome é simplesmente para chamar a atenção do fato de que o Super-Homem é igual ao Batman. She with you? I thought she was with you. Aí falaram mal também a respeito da história da Mulher Maravilha de repente se juntar à luta, sendo que ela tinha desistido de qualquer tipo de envolvimento entre os seres humanos. Ora, mas imagine você que tem anos de experiência de batalha, de lutar contra super seres, aí aparece um monstro no meio da cidade, aí você pensa, poxa, eu sou a única chance que essa cidade tem. O que é que eu vou fazer? Eu vou lutar. Então ela sai do avião e vai lutar. É tanto que você vê a batalha, dos três, entre ela, o Batman e o Superman, ela é a que mais dá porrada no Apocalipse. Ou seja, isso é motivação suficiente para ela ir na batalha. If man won't kill God, The devil will do it. Em um determinado momento lá da luta, o Superman leva o Apocalipse para o espaço e o presidente dos Estados Unidos lança uma bomba nuclear em cima do Superman e do Apocalipse para destruir os dois de uma vez. Aí você pensa, poxa, o governo tá do lado do Superman ou tá contra o Superman? O governo tá do lado dele. Se o Superman ajudar, o governo apoia. Se o Superman atrapalhar, o governo condena. É isso que o governo faz. Eu vi a galera perguntando assim, o presidente joga uma bomba em cima do Superman e depois dá um enterro de herói para ele. Isso é a mesma coisa que acontece, por exemplo, em Os Miseráveis. O governo tenta tomar para si o General Lamarck como um herói de guerra, sendo que o General Lamarck foi um herói da Revolução e o povo estava revoltado contra isso. Da mesma maneira, o governo pegou o Superman, que por mais que ele fosse odiado e tal, ele foi aquele herói daquele momento e quis dar um enterro digno para ele. Para quê? Para dar uma boa imagem do governo. Nós reconhecemos o valor, né, das pessoas que ajudam. É isso que o governo quer passar, uma boa imagem. People hate what they don't understand. Be their hero, Clark. Be their angel. Be their monument. Aí agora nós chegamos no ponto que mais me incomoda no filme. E por isso que eu vou dizer que o filme não é bom, por mais que eu tenha gostado do filme. No momento em que o Lex fala pro Superman que sequestrou a mãe dele, a galera pensou assim, poxa, se o Superman consegue ouvir a Lois Lane debaixo d'água, no meio de um deserto, por que ele não vai ouvir a mãe dele, que ele conhece há muito mais tempo? Mas aí é que tá, tem uma cena, dizem os produtores, que foi retirada do filme, em que o Superman usa a super audição dele pra procurar a mãe. Só que o problema é que o Superman, ele ouve todos os outros crimes da cidade. E o fato dele estar simplesmente focado no interesse próprio, não no interesse comum, vai deixar de salvar 1 milhão de pessoas que podem estar em perigo para salvar a mãe dele. Então ele decide não ouvir, não usar aquele recurso e decide pedir ajuda do Batman. É isso que ele faz. Só que aí você pensa, essa cena não foi pro filme. É o que eu falei, entra exatamente no ponto que eu acho que é o defeito do filme. O maior defeito desse filme foi a edição. Esse filme é muito mal editado. Você vê que tem cenas que não conversam uma com a outra. Tem uma cena em que a Mulher Maravilha tá em um determinado lugar, vendo uma reportagem na televisão, e de repente ela tá em casa, no computador, vendo o e-mail que o Bruce Wayne mandou pra ela com os arquivos dos Meta-Humanos. Ou seja, esse filme tem muitos problemas de edição. Então eu acho que, assim, de todos esses argumentos que a galera apresenta pra dizer, o filme é ruim por causa disso, nenhum me convence. Agora, eu percebi que o grande problema do filme é esse. Edição. É tanto que vai sair uma edição com mais meia hora de filme, com cenas inclusive mais violentas. Espera-se até que a cena da luta seja maior, porque a cena da luta foi muito pequena diante da expectativa que a galera tinha. Mas eu acredito que nem isso vai mudar muita coisa, porque essas cenas foram tiradas porque elas são censuradas, ou seja, elas são para maiores de 18 anos. Então eu não acredito que essas cenas vão mudar muita coisa em relação ao discurso do filme. Se mudar, ótimo, mas eu não acredito que isso vai acontecer. Então se você vier para mim e tentar me convencer de que o filme
filme foi ruim por causa de todos os argumentos que eu apresentei antes, nem tente. Mas o fato é, o filme só não é bom por causa da edição. O filme é divertido, é bacana, eu gostei, eu assisti, eu saí de cima super empolgado depois que eu assisti, mas eu percebi logo na primeira sessão que tinha problemas, justamente por causa dessa montagem do filme. O filme foi montado de uma maneira muito confusa. O plano do Lex não fica muito claro, aquele lance dele mandar aqueles bilhetes pro Batman, pro Superman, e enfim, é isso. A minha opinião sobre o filme é essa. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Se vocês querem comentar mais alguma coisa, deixa aqui embaixo nos comentários. Eu leio, eu respondo. E no mais, curte o vídeo, compartilha, assina o canal e eu espero vocês no próximo programa, ok? Valeu, um abraço.